Gênesis capítulo 2, verso 24. Hoje não vou pregar um sermão expositivo, como é meu hábito fazê-lo, mas um assunto temático. Conforme foi dito, vamos falar sobre os mitos do casamento. Então vamos ler esse texto. Gênesis 2, 24, que diz assim: Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Walter Trobes, no seu livro Eu Amo Você, conta uma história engraçada. Ele diz que quando Deus criou o homem e a mulher, Adão e Eva, que Adão, então, ao dormir e passar pela primeira cirurgia da história, acorda sem uma costela, mas vê um Miss Universo diante dele. Só tinha ela, é bem verdade. Mas então ele vai para casa feliz da vida. Feliz da vida. Diz Walter Trobes, na sua história, que passada uma semana, o Adão volta cabisbaixo, macambúzio, triste, e diz assim para Deus: Deus, eu vim devolver essa mulher, eu não dou conta. Ela fala muito, chora por qualquer coisa, então eu não dou conta, então vim devolver. Aí diz a história que Deus diz: mas é isso mesmo, Adão, que você quer? Mas é sim, senhor, é isso que eu quero, não dou conta não. Tá bom, tudo bem. O Adão voltou aliviado. Passada uma semana, lá vem o Adão de volta, triste, macambúzio. Diz: Deus, eu pensei melhor e a minha vida ficou muito vazia sem a minha mulher. Eu não sei viver sem ela. Eu queria pedir ao Senhor para me devolvê-la. Aí diz a história que Deus perguntou: mas é isso que você quer, Adão? É isso mesmo? É, Senhor, é isso que eu quero. Eu não sei viver sem ela, não. Adão voltou feliz da vida com a sua mulher para casa. Passada uma semana, lá vem um Adão, triste, macambúzio, surumbático. Deus, eu pensei bem, agora é definitivo. Eu não dou conta mesmo. Eu vim devolver, agora é definitivo. Não dá certo mesmo. Então diz a história que Deus diz assim para Adão: Adão, você não sabe viver sem ela. Você vai ter que aprender a viver com ela. E aí começa então a saga do casamento. A ideia de que casaram e foram felizes para sempre é tema de novela e de filme, mas não é verdade na vida real. A felicidade conjugal não é automática. Quando você vê um casal feliz, que tem uma vida conjugal equilibrada, sensata, bonita, por trás tem muito trabalho. Tem boa comunicação, tem paciência, tem amor, tem perdão, tem compreensão, tem apoio, tem recomeço. Então, hoje eu queria olhar e ver alguns mitos que ainda hoje as pessoas mantêm sobre casamento. O texto aqui retrata 3 características de um casamento. Primeiro, o casamento, ele é heterossexual. Por isso, deixa o homem, seu pai e sua mãe, se une à sua mulher. Então, é um homem e uma mulher. É um masculino e um feminino. Segundo, esse casamento aqui é monogâmico. Deixa o homem, seu pai e sua mãe, e se une à sua mulher e não às suas mulheres. Então, tanto a poliginia, um homem ter mais de uma mulher, quanto a poliandria, uma mulher ter mais de um homem, está fora do projeto de Deus. Terceiro, o casamento é monossomático. Os dois se tornam uma só carne. O que significa? Que o sexo, antes do casamento, está fora do padrão de Deus. O sexo fora do casamento está fora do padrão de Deus, mas o sexo no casamento é uma ordenança
de Deus. Os dois se tornam uma só carne. Mas, uma vez esse casal, junto, casados, quais seriam os mitos que é preciso evitar para não criar confusão, para não criar expectativas irreais? Então vamos lá. Primeiro mito. O primeiro mito é que o amor romântico é suficiente para fazer um casamento feliz. Às vezes as pessoas ficam preocupadas com o chamado amor romântico. É aquela chama que arde, é aquela taquicardia, é aquele brilho nos olhos. Tudo isso é bom, isso é importante, mas o casamento não pode estar construído só em cima disso. Que esse amor vai precisar de algo mais sólido, mais consistente. Reverendo Adão Carlos do Nascimento, um eminente ministro do Evangelho, amigo muito querido, num dos seus livros ele diz o seguinte: o que sustenta o casamento é o compromisso. Porque pode ser que na jornada da caminhada conjugal, o tanque desse sentimento esteja vazio quase. Tem hora que você quase que precisa andar na reserva. Porém, o compromisso mantém o casamento intacto, de pé. É preciso compromisso, aceitação, investimento, ajuste, perdão, restauração. O casamento precisa constantemente de mudanças positivas. Eu não sei se vocês já perceberam isso. Às vezes o casal está passando uma crise, percebendo que não está bem, mas não toma medida. Até a hora que um resolve pular fora. Aí o outro entra em desespero. E aí quer mudar. Por favor, não espere uma crise bater a porta para ter mudanças positivas. Não permita que a crise desande a relação para acordar para a vida. Todos nós estamos a caminho. Todos nós precisamos melhorar. Todos nós precisamos construir a base para um casamento feliz. Não tem ninguém pronto e acabado. Então, achar que apenas essa chama sentimental vai nutrir essa relação, isso vai ser problema. É preciso cultivar amizade, carinho, respeito, elogio, romantismo, ao longo da vida. Ao longo da vida. Então, vamos ao segundo mito. A chave para o casamento feliz é encontrar a pessoa certa. Já encontrou gente assim? Já casou? Falou, não casei ainda não. Por que não casou ainda? Estou procurando a pessoa certa. Onde está essa pessoa? Qual é o endereço dela? Me dá o CPF dela. Vamos lá. A questão não é essa, procurar a pessoa certa. Porque quando eu digo que eu estou procurando a pessoa certa, eu estou passando tacitamente a ideia de que eu sou uma pessoa certa. Eu já estou pronto e acabado. O outro é que tem que se adequar a mim. Eu sou o centro do universo. E casamento não é amor egocentralizado. O casamento é amor outro centralizado. A questão não é achar a pessoa certa. A questão é ser a pessoa certa. Com isso estamos dizendo o seguinte, irmãos. Nós não viemos de uma família perfeita. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não temos um cônjuge perfeito. Nós não vamos construir um casamento perfeito. Nós não vamos ter filhos perfeitos. Então, essa fantasia de que tem uma família assim, que sem erro, sem problema, essa família não existe. Eu ponho os dois pés para trás quando eu escuto o seguinte testemunho. Eu sou casada há 50 anos. Eu nunca tive isso aqui de entreveiro com meu marido, com a minha mulher. Quando eu escuto isso, eu fico pensando assim, deve ser um anjo disfarçado entre nós. Não deve ser filho de Adão.
Então não adianta botar máscara. Não adianta. Porque se a gente bota máscara, a gente cria a ideia de que fulano tem um casamento perfeito. Vai comer um quilo de sal com ele para ver? Mora com ele um mês. Então, essa ideia de que eu preciso encontrar a pessoa perfeita não é real. Até entendamos isso. Nenhuma pessoa é feliz se ela se anula para se adequar ao outro. Não é. Para você ser feliz, você tem que você. Quando uma pessoa tem que se anular, desculpem da expressão, que é uma palavra muito usada na psicologia, quando existe uma castração emocional na relação, o outro não pode ser ele mesmo, que tem que se adequar. Eu conheço marido, e eu conheço mulher também, que o cônjuge tem que gostar do que ele gosta. Se ele gosta de jiló, a mulher tem que gostar de jiló. Se ele gosta só de Coca-Cola, ele não permite que a mulher tome Guaraná. Se ele vai no supermercado fazer compra, ele só bota no carrinho o que ele gosta. Se a mulher põe o que ela gosta, ele tira do carrinho. Não é feliz assim, onde você não considera o outro, não aceita o outro. Terceiro mito. O casamento sufoca a individualidade. Eu não vou casar porque eu não quero perder a minha individualidade. Bom, o que a Bíblia ensina? Não é bom que o homem seja só. E o que a Bíblia diz mais? Melhor é serem dois do que um. É claro que quando você diz isso, é muito importante entender isso aqui, mas isso é um princípio vital. Respeite o seu cônjuge. Respeite a individualidade do seu cônjuge. Deixe o seu cônjuge ser quem ele é. É claro que com isso eu não estou dizendo que todos nós estamos prontos e acabados, que não precisamos melhorar, não. Todos nós precisamos melhorar. Agora, é um erro eu pensar que o meu papel é descobrir os erros do meu cônjuge para mudá-lo. O meu papel no casamento não é o papel do detetive. Vou investigar para ver se eu descubro algum ponto falho no meu cônjuge para realçar isso e melhorar. Não, esse não é nosso papel, não. No casamento, um elogio sincero vale mais do que 1000 críticas. O nosso papel no casamento não é o papel do arqueólogo que fica cavucando o passado para descobrir alguma coisa, para revelar e interpretar o presente. Então, você não pode, de forma nenhuma, porque pelo fato de estar casado, você destruir essa questão da individualidade do seu cônjuge. Seu cônjuge tem que ser ele. Se for outra pessoa, ele não vai ser feliz. Ele vai ter que agir como um ator. Isso fica bem em teatro, não na família, não no casamento. Vamos ver quarto mito do casamento. Os cônjuges precisam ser compatíveis. Isso é mito. Casamento não é a união de dois iguais. Casamento é a união de dois diferentes. E às vezes até opostos. Aliás, já tem obra sobre isso. São os opostos que se atraem. Você já pensou duas pessoas introvertidas casadas? Um fala nada, o outro fala menos nada. Seria um silêncio sepulcral na casa. Agora, já imaginou dois explosivos? Como diz o ditado, dois bicudos não se beijam? Então, as diferenças no casamento não são coisas negativas, não, são uma bênção. Graças a Deus que a sua mulher é diferente de você, seu marido é diferente de você. Se fosse tudo igual, você se olharia no espelho, estava tudo certo. Então, vejam vocês que não existe esse negócio de cônjuge 100% compatível.
Todo cônjuge precisa de ajuste, se adequar. É por isso que a Bíblia diz que casamento é um mistério, diz o apóstolo Paulo. Mistério. E mais, a Bíblia diz que casamento é algo incompreensível. Está lá em Provérbios 30. Há 3 coisas que me impressionam, diz ele: o caminho do navio no mar, o caminho da cobra na pedra, o caminho da águia no céu. Mas uma 4ª coisa, essa eu não entendo. E o que ele não entende? É o caminho de um homem com uma mulher. É o casamento. Isso é um mistério. 2 pessoas diferentes, tornando-se uma só carne e convivendo harmoniosamente. Nós temos famílias diferentes, hábitos diferentes, costumes diferentes, práticas diferentes. Gostamos de coisas diferentes, de cardápio diferente, de cores diferentes. Eu já descobri, por exemplo, que eu não sei comprar roupa para minha esposa. Às vezes que eu comprei dei errado. Eu gosto de cor cheguei. De longe o cara vê que eu cheguei, porque eu gosto de cor, só cor viva. Aí hoje eu já entendi. Não adianta eu comprar e chegar de surpresa. Vou com ela na loja. Minha filha, você escolhe. Meu papel é pagar a conta. Marido serve para essas coisas também, sabia? 5º aspecto. 5º mito. Os cônjuges precisam procurar defeitos no seu casamento para consertá-los. Quantas pessoas que acham isso? Eu não estou dizendo que eu não possa identificar um defeito no meu casamento, na minha vida, na vida do meu cônjuge, dos meus filhos, e buscar solução. Mas eu entendo que o melhor é você, em vez de buscar o erro no outro, identificar em você. Deixa eu ilustrar. Se eu chego para minha mulher e digo, eu acho que você deve mudar nisso para me agradar. Você acha que a abordagem é boa? Você acha que eu vou lograr êxito nisso? Eu vou criar mais um problema, vou não? Mas se eu chego para ela e digo o seguinte, olha, eu gostaria de saber de você o que é que eu estou fazendo que não agrada a você. O que é que eu posso mudar para o nosso casamento melhorar? A abordagem mudou. Eu estou chamando para mim o problema. Eu não estou apontando o dedo e acusando. Porque quando você faz essa colocação, eu gostaria de saber o que é que eu posso fazer para melhorar o nosso casamento, vai ter a contrapartida. A pergunta virá também, e eu, o que é que eu posso fazer para melhorar? Eu gosto de fazer uma dinâmica em encontros de casais, que é muito interessante. Se você for um encontro de casais, se você for preletor de encontro de casais, vale a pena você fazer essa dinâmica. Depois das palestras, você distribui um papel, como esse aqui, um branco. Você diz assim para cada um, para homem e mulher, você vai colocar no papel 3 coisas que você acha que o seu cônjuge pode melhorar para melhorar o casamento. Todo mundo põe as 3 coisas, ninguém assina. Aí você pega as respostas das mulheres, as perguntas das mulheres, e leva para os homens. Aí tem o preletor que está aqui coordenando a coisa. Ele vai ler o que as mulheres falaram e vai pontuar uma coisa por outra. Aí você pega as respostas, a colocação dos homens, leva para as mulheres. Ô, gente, sai cada coisa. Você toma um susto. Eu achei muita graça porque um homem se autoelogiando, diz, meu casamento é perfeito, eu nunca teve problema, nunca teve erro. E aí as mulheres estavam, todas as mulheres desceram a lenha nos homens, todas. Eu fiquei imaginando que aquele irmão estava um pouco equivocado. Sabe? Que a gente acha que tá com tudo, sabe? E às vezes não está com tudo não, está com essa bola toda não. Então,
a gente tem que estar atento para essas coisas pequenas. Porque eu já descobri uma coisa, estatisticamente está provado isso. Aliás, eu li um relatório de um juiz da área de família nos Estados Unidos que diz o seguinte: se o marido ou a mulher, de manhã, ao sair de casa para o trabalho, apenas fosse lá, desse um beijo no rosto, dizendo: Deus abençoe você, eu estou saindo para o trabalho. Ele disse: 50% dos divórcios não aconteceriam. Lá nos Estados Unidos, na Califórnia, tem as árvores maiores do mundo. São as sequoias. Você já viu. Que suportaram rajadas de ventos, tempestades. Um gigante. Aí de repente alguém foi lá e viu uma dessas sequoias. Gigantes. Tombada. Caída. E foram ver por quê. Não foi rajada de vento, não foi tempestade. Foram cupins que comeram, carcomeram, destruíram por dentro. Às vezes o que destrói um casamento não são os grandes problemas, são os pequenos problemas do dia a dia, da rotina, da mesmice, do marasmo. Gente que passa a vida inteira trabalhando para a igreja, da igreja para casa, da casa para a igreja, da igreja para o trabalho, para a rotina, cria filho, vem neto, rotina. O casal nunca sai, nunca tira umas férias, nunca sai para passear, nunca vai no restaurante, nunca vai curtir um pouco a vida. Ontem nós estudando aqui o livro de Eclesiastes, uma das coisas que Salomão coloca é o seguinte: você quer uma coisa complicada? É o cara que trabalha, ajunta dinheiro, acumula dinheiro, e ajunta, e não curte a vida. E quando ele morre, sabe quanto ele vai levar? Nada. Sabe qual outra frustração? É que a grande riqueza que ele acumulou vai ficar na mão de gente que não ralou. E ele nem sabe se vai cair na mão de uma pessoa sábia e vai jogar tudo fora. A Bíblia não recomenda você ser perdulário. Mas a Bíblia condena você ser avarento. Aproveite a vida. Curta um pouco a vida. Saia com a sua mulher. Se você não tem dinheiro para ir num bom restaurante, vai comer um cachorro quente. Celebra do mesmo jeito. Não é o requinte do restaurante, não é o preço do cardápio que você escolheu, da comida que você escolheu. É a atitude de investir na relação para ser um pouco desse marasmo. Outra coisa aqui que é muito importante, gente, problema existe em todo lugar. Como é que você lida com o problema? Tem gente que fica remoendo, mastigando, ruminando o problema. Tem marido, tem mulher que não falam um com o outro durante o dia inteiro, 24 horas. Não vou falar nem numa semana, porque já é um exagero, né? Mas que não sabe resolver problema. E se a pessoa fica ruminando isso, vai acontecer o que a Bíblia diz: não se deixe pôr o sol sobre a vossa ira. A noite fica longa, vai ter espinho no colchão, pedra no travesseiro. Você não vai dormir de noite. Então surgiu o problema, surgiu. O que você faz? Ô gente, fulano, me desculpa, eu pisei na bola. Não fui legal. Minha palavra não foi boa. Ou talvez você, olha, não era isso que eu queria dizer também. Você entendeu mal. Mas vira a página. Casamento é recomeço todo dia, sem ficar ruminando e nem jogar na cara do cônjuge o que ele fez ontem ou há 10 anos. Boa parte do meu ministério foi na área de aconselhamento. Hoje encolheu bem por causa da minha agenda complexa. Mas eu sempre gostei e gosto demais de aconselhamento. E às vezes o casal chegava na minha frente e começava a brigar. E brigava mesmo. E eu deixava brigar. Era uma catarse, sabe?
Aí lá pelas tantas, um dizia para o outro assim: você está lembrado do que você me falou? E eu estou pensando que falou enquanto estava vindo para o gabinete pastoral. Que nada, há 10 anos. Que troço estava lá. Congelado. Aí o que vem? Amargura. E sabe o que significa a palavra amargura na língua grega? Cheiro de ovo podre. Não dá para ficar perto de uma pessoa amargurada. É preciso zerar a conta todo dia, todo dia, todo dia. Sexto mito de um casamento: o sexo segura o casamento. Ô, gente, o sexo é uma bênção, é uma dádiva de Deus, é um privilégio da vida conjugal. Dos prazeres terrenos, depois da salvação, não sei se tem outro maior. Mas não é verdade que sexo segura o casamento. Você vê muitos casais hoje casando, descasando, casando de novo, descasando, casando de novo, descasando, casando de novo. Por quê? Porque fazem do sexo a base do casamento. Hollywood quer passar a ideia de que marido e mulher está sempre 100% interessado no sexo, qualquer hora, qualquer dia, qualquer lugar, qualquer circunstância, e você que é casado sabe que isso não é verdade. Não é verdade. E um casal maduro, consciente, sabe isso, entende isso. Então, nós temos várias áreas que fazem parte da vida bem equilibrada, que é a vida social, que é a vida emocional, que é a vida física, que é a vida intelectual, que é a vida espiritual. Um precisa compreender o outro e ser compreendido. O casal precisa de comunicação. Então tem 2 pontos aqui perigosos. O primeiro deles é não respeitar o cônjuge. Você precisa saber se o cônjuge me diz: olha, eu não estou afim hoje, ou estou cansado demais, ou estou... Pronto, respeitou, acabou. O que não pode é a desculpa. É a famosa enxaqueca, né? Tem gente que tem uma desculpa, que tem uma dor de cabeça que não para nunca. Eu tenho um colega que a esposa falava tanta enxaqueca com ele, que ele resolveu comprar uma cartela de cibalena. Pensa num remédio bom. Só a gente acima de 50 sabe o que é cibalena. Botou uma jarra d'água e falou: no caso, porventura, de uma enxaqueca, já está aqui a solução. Então as duas coisas estão erradas. Tanto aquela pessoa que quer a relação a seu tempo e a sua hora, 5 estrelas, como aquela pessoa também que dá desculpas para não fazer o dever de casa. O sexo é uma bênção, o sexo é fundamental. O sexo foi criado por Deus, foi instituído por Deus no matrimônio. E Paulo, tratando dessa matéria, diz assim: o marido conceda à esposa o que lhe é devido, semelhantemente a esposa ao seu marido. Ele diz: o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. Não vos priveis um ao outro, salvo, talvez, por mútuo consentimento, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Ou seja, não faça do sexo uma arma, porque a vítima pode ser você. Não faça chantagem com seu cônjuge usando o sexo como fator da chantagem. Porque se você sonegar do seu cônjuge aquilo que Deus diz que ele tem direito, Satanás vai entrar nessa jogada e botar uma pessoa na linha e vai ser um estrago terrível. Vamos ver outro mito. Esse mito é muito complicado. Eu chamo de amor condicional. Se você realmente me ama, você jamais sentirá atração por outra pessoa. Preste atenção nisso aqui.
Irmãos, o fato de alguém estar casado não significa que essa pessoa pode se descuidar. Nem o homem, nem a mulher. Por quê? Porque, normalmente o homem, vocês sabem disso, o homem é atraído por aquilo que ele vê, enquanto a mulher é mais atraída por aquilo que ela escuta. Então, isso significa que a mulher tem que cuidar mais da aparência e o homem tem que cuidar melhor da comunicação. Agora, imagine você, um homem, chegar em casa, encontrar uma mulher, um bob na cabeça parecendo um disco voador. Uai, não, mas se ele me ama, ele nunca vai sentir atração por outra mulher. Cuide-se, minha irmã. Cuide-se. Seu marido precisa olhar para você e se sentir atraído por você a vida inteira. Eu não estou dizendo que você nunca possa estar desarrumada ou desarrumado. Não estou falando isso, não. Agora, dentro da caminhada normal da vida, você precisa se aprontar até para ver seu marido. Para ele sentir-se interessado por você. Então, isso é mito, achar que se você ama, você nunca vai sentir atraído por outra pessoa. E se descuidar na maneira de vestir, na maneira de falar, na maneira de se postar. Outro mito. Se você me ama, você não vai esperar que eu mude. Vai esperar sim. Sabe por quê? Todos nós estamos a caminho. E um de nós está pronto. Eu preciso mudar todo dia. E o projeto de Deus é que eu mude todo dia. Diz a Bíblia que eu tenho que ser transformado de glória em glória na imagem de Cristo pelo Espírito Santo, o Senhor. No mundo cinético, quem para já está dando uma charré. Nenhum de nós para parar. Todos nós precisamos crescer. Crescer no conhecimento, crescer na graça, crescer no amor, crescer na comunicação, crescer na gentileza, crescer no cuidado, crescer no elogio, crescer no romantismo. Você precisa e eu preciso sermos maridos melhores amanhã do que fomos hoje. Você precisa ser uma mulher melhor amanhã do que foi hoje. É porque eu amo, é que eu vou mudar mesmo. Agora é preciso ter comunicação clara. Eu li uma historiazinha interessante de um marido que saía de casa toda noite, dizendo para sua mulher que ele ia caçar. Ele voltava tarde da noite, a mulher estava dormindo, ela nem via chegar. Meses e meses. Aí um dia a mulher resolve ir lá no porão, a espingarda do cara lá. E ele disse que ia caçar. Ela falou, esse cara está me traindo, esse miserável. Ela ficou de tocar aí atrás da porta. Quando ele chegou, ele deu um tiro nela. Ele deu um tiro nele. Matou o cara. Ele está me traindo. Eu não aceito isso. Aí chegou o vizinho desesperado. O que aconteceu? Eu matei esse infeliz. Ele falou que ia caçar, a espingarda dele estava aqui. Estava caçando coisa nenhuma. Falei, minha filha, seu marido me confidenciou isso. Toda noite ele saía para trabalhar, fazer hora extra, porque ele está querendo te dar uma casa nova de presente. E ele precisava ganhar um valor extra para conseguir fazer o negócio. Faltou o quê? Comunicação. Então é preciso ser claro. Falar, olha, eu estou fazendo tal coisa, estou em tal lugar. Você está em tal lugar? Está em tal lugar. Às vezes está fazendo tal coisa boa, vai dar margem para a pessoa interpretar outra coisa. Bom, tem tantos mitos, né? Eu vou parar por aqui porque já passou da hora. A pergunta é a seguinte: o que eu
posso fazer para o meu casamento melhorar? Nós não trouxemos nem papel nem caneta, mas queria que você escrevesse aí na página da sua mente. Um pouquinho pense nisso. 3 coisas que você pode fazer para o seu casamento melhorar. Agora, deixa eu fazer uma consulta. Tem gente solteira, viúva, divorciado, que está sozinho e que quer casar? Levanta a mão se tem gente assim. Graças a Deus tem gente. Olha, então, não desista do casamento não, tá? Casamento, tem problema? Tem, mas é bom demais. Mais uma vez, hoje eu vou trabalhar tema e não texto, o que para mim não é tão fácil, mas vamos seguir a mesma toada dos 2 estudos anteriores, tratando de um tema. E o meu tema hoje tem a ver com a mensagem da manhã, que é a nobre e difícil tarefa de educar filhos. E o texto que eu quero compartilhar com vocês, para embasar o nosso tema, é Provérbios 22, verso 6, que vocês todos conhecem de cor. Vamos falar de cor então? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ok. Quero começar fazendo um levantamento diagnóstico aqui. Quem é pai e mãe? Levanta a mão. Obrigado. Quem é avô e avó? Levanta a mão. Ok. Quem é solteiro? Ok. Obrigado. Então deixa eu dar uma palavra para vocês. Não fiquem perturbados não, porque tem a ver com vocês também. E eu quero evocar aqui as palavras de Aurélio Agostinho, que disse o seguinte: você deve educar os seus filhos 20 anos antes de eles nascerem. Então vocês que são solteiros já começaram esse processo, porque a vida que você leva hoje vai reverberar na vida de seus filhos lá na frente. E quando eles estiverem com alguma crisezinha assim, eles vão perguntar: e o senhor, como é que era? E a senhora, como é que era? Ah, minha época eu era meio rebeldezinho. Ah, então o senhor está querendo que eu seja certinho? O senhor não foi, a senhora não foi. Então, é melhor cuidar da vida agora, para amanhã não ser cobrado. Bom, dito isso, vamos ao nosso estudo. Alvin Toffler, no seu livro Choque do Futuro, disse que a maior crise do mundo não é a crise política, nem econômica. A maior crise do mundo é a crise da família. Porque é a crise da família que vai desembocar nas grandes crises internacionais. Hoje estamos assistindo, infelizmente, grandes universidades, conceituadas universidades, no Brasil e no mundo, tomados de assalto pela ideologia perversa, se transformando em campos de drogas e prostituição, e de ideologias que negam a existência de Deus e os valores da família. Esse processo às vezes começa lá dentro de casa, porque um menino que é bem instruído dentro de casa enfrenta a situação e vence, e não sucumbe. Mas se não tiver boa formação em casa, possivelmente vai sucumbir a essa torrente de iniquidade que assalta as nossas universidades. Preciso admitir que de todas as missões que Deus deu ao homem e à mulher, talvez a mais nobre e a mais difícil é a missão da paternidade e da maternidade. É muito mais fácil ter sucesso lá fora dos portões do que ter êxito dentro dos portões, dentro de casa.
Poderíamos trazer a memória esclarecida de vocês o exemplo de Ezequias, que acabamos de falar. O exemplo de Samuel, que acabamos de falar. O exemplo de Davi, que foi o maior rei de Israel, que conquistou vitórias esplêndidas fora dos portões e colheu derrotas amargas dentro de casa. Albert Schweitzer disse certa feita, e com razão, que o exemplo não é uma forma de ensinar. O exemplo é a única forma eficaz de ensinar. E o texto de Provérbios trabalha exatamente isso. Ensina a criança, não o caminho que ela quer andar. Porque, convenhamos, tem muitas casas hoje que quem manda são as crianças. Os pais se tornaram reféns dos filhos. Quem já não viu um menino pegar pirraça em lugar público e pai e mãe ficam completamente perdidos, passando vergonha, porque não tem pulso ou não tem autoridade? Alguém já disse até mesmo que a loucura é hereditária. Ela passa dos filhos para os pais. Então, não é ensinar o caminho que a criança quer andar, nem ensinar o caminho que a criança deve andar. Que ensinar o caminho é fácil. Faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. É ensinar no caminho. E ensinar no caminho é ser exemplo. Agora, é claro que dependemos da graça, né, irmãos? Porque, como dissemos na semana passada, não tem família perfeita, não tem pai perfeito, não tem mãe perfeita, não tem filho perfeito, não tem filha perfeita. Então nós dependemos da graça. Agora, querendo ou não, isso é uma exigência absoluta das Escrituras. Estas coisas que hoje te ordeno, ou seja, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, estarão no teu coração, e tu as inculcarás aos teus filhos. Ou seja, eu não posso dar o que eu não recebo, eu não posso ensinar o que eu não creio, eu não posso requerer dos meus filhos o que eu não vivo. Então os pais são como espelho para os filhos. Espelho é uma coisa que todo mundo tem em casa, todo mundo. E a primeira característica de um espelho é que ele é mudo, ele não faz discurso, ele demonstra. Ele não precisa gritar para você: você está mal vestido, sua roupa está torta, seu cabelo está desalinhado. Não, ele mostra. Nós precisamos ser espelho para os nossos filhos. Segundo, o espelho precisa ser iluminado, porque não adianta ter espelho se não tem luz, você não vai enxergar do mesmo jeito. E a luz que nós temos é a palavra de Deus. Lâmpada para os nossos pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então pai e mãe precisam conhecer a Bíblia, porque como é que vai ensinar a Bíblia para os filhos se ele não conhece a Bíblia? Terceiro, o espelho precisa ser limpo, porque espelho embaçado também não mostra nada. Então, se a vida dos pais está opaca ou suja, ele não pode refletir e mostrar para os filhos o que precisa mostrar. Mas em quarto lugar, o espelho precisa ser plano, que se ele for côncavo ou convexo, ele vai desfocar a imagem, vai distorcer. Portanto, ensina a criança no caminho. Bom, deixa eu agora dizer para você o seguinte. Eu acho que eu já usei essa ilustração aqui em outras ocasiões, e eu gosto dela. É uma lenda chamada A Casa dos 10.000 Espelhos. Essa lenda diz que tinha uma casa
que tinha 10 mil espelhos. E quem entrava ali se via 10 mil vezes. E então diz a lenda que um cachorrinho faceiro e serelepe, caminhando pelas ruas, entrou nesta casa e ficou encantadíssimo, porque ele viu 10 carinhas rindo para ele, sorrindo para ele. Ele disse: é um lugar maravilhoso, eu vou querer voltar sempre aqui. Mas também nesta mesma rua caminhava um cachorrinho rabugento, de mal com a vida, arreganhando os dentes para quem aparecesse para ele, e entrou na casa e ficou horrorizado. Ele viu 10 carinhas rosnando para ele, e esse é o pior lugar do mundo, eu nunca mais volto aqui. É claro que a lenda é autoexplicativa, ou seja, você vê na sua casa exatamente o seu reflexo. Não reclame da sua casa, ela retrata você. Se você é uma pessoa bem-humorada, sua casa vai ser feliz e alegre. Se você é uma pessoa mal-humorada, chupou limão o dia inteiro, a sua casa vai ter um ambiente pesado. Então, eu gostaria agora de fazer um diagnóstico para enfrentar essa situação. Primeiro, criar filhos não é brincadeira. Isso é título de livro, não é? Conhece esse livro? Criar filhos não é brincadeira? Por que que não é brincadeira? E não é brincadeira hoje. Eu acho que hoje é mais complicado que lá atrás. Que nós, alguns de nós aqui, somos da geração, eu, por exemplo, criado na roça, não tinha luz elétrica, não tinha televisão. Trabalhava, chegava em casa, tinha um fogão. E ao redor do fogão se reunia pai, mãe e filhos. Contava histórias, contava façanhas da Bíblia. A gente ia dormir. Hoje, muitas vozes disputam os ouvidos dos nossos filhos. Muitos conceitos paqueram, flertam o coração dos nossos filhos. São muitas vozes que concorrem com a voz de pai e mãe hoje. Eu sou da geração que pai não precisava falar, bastava olhar. Hoje olhar não resolve muito mais. Também gritar, tem muitos que não escutam. Então, o papel de pai e mãe hoje, no mundo da comunicação, e nesse mundo da comunicação tem coisa boa e a maioria não é coisa boa, é um grande desafio. Que filho escute pai e mãe, honre pai e mãe e obedeça pai e mãe. Nesse processo, as primeiras coisas precisam vir primeiro. E talvez um dos grandes dilemas de pai e mãe hoje, com a vida tão corrida, com a agenda tão congestionada, porque nós somos o mundo da mobilidade. Eu me lembro, Sérgio, que meu pai, que viveu em Aimorés e foi lá para Nova Venécia, ele contava essa história para nós, como se fosse uma viagem assim, de uma proporção internacional. A gente imaginava que Aimorés era o outro lado do mundo. Hoje você almoça em Vitória e janta em Miami. Hoje você dá uma volta ao mundo. É o mundo da mobilidade. E nesse mundo da mobilidade, os pais estão cada vez menos disponíveis para os filhos. Menos disponíveis. E às vezes, por ter um poder econômico melhor do que a nossa geração pretérita, tenta substituir presença por presentes. Irmãos, é uma coisa engraçada hoje, e eu vou falar para esse auditório aqui, eu tenho certeza que está todo mundo nesse mesmo nível. Hoje você dá brinquedo para a criança, ela brinca longas 2 horas, encosta no canto e vira sucata, e quer outro. E se você não der, ele fica em crise emocional para você levar para o psicólogo. Quem tem cabecinha branca aqui, quem não nasceu em berço de ouro, lembra que a gente tinha que fazer os nossos próprios brinquedos. Eu tive um único brinquedo comprado em loja, um carrinho de plástico, e eu posso dizer para vocês que eu sobrevivi sem traumas.
Então os pais, por não terem tempo, entopem os filhos de coisas. Mas a maior necessidade dos pais, dos filhos, não é de coisas, não é de presentes, é de presença. Não é de bens materiais, é da presença dos pais. Você encontra o próprio Davi, por exemplo, que ele dava cidades de presente para os filhos. Cidade, já pensou que presentinho legal? Falou, meu filho, eu estou te dando vitória, fica para você, tá? Presente de Natal, presente de aniversário. Mas Davi não tinha tempo para os filhos. O Aminon está emagrecendo, uma paixão louca, e ele não está sabendo de nada. Armaram uma trama lá, o Aminon se fingiu de doente, e vem com a história esfarrapada de que eu só vou comer se a minha irmã Tamar fizer a comida, porque de outro eu não como não. Pô, que negócio é esse, cara? Você está com fome ou não está com fome? É quem faz a comida ou é a comida que você precisa? E o Davi empurra sua filha Tamar para a boca do urso, do leão, e a menina é estuprada. Então cuidado para que coisas não tomem lugar daquilo que de fato é importante. A Bíblia diz que os filhos, está lá aí no Salmo 127, que os filhos são como flechas nas mãos do guerreiro, e isso enseja-nos 3 lições. Primeiro, é que o guerreiro tem que carregar as flechas. Guerreiro não terceiriza as flechas para outro carregar, não, porque na hora que precisa ele tem que usar. E os pais carregam os filhos, a mãe no ventre, nos braços depois e no bolso. Mas a flecha é para ser lançada. Ser lançada. E lançada, em terceiro lugar, no alvo certo. E o que significa isso? Aquela famosa frase nossa: quem casa, quer casa. Eu conheço famílias que cada filho que casa é mais um puxadinho na casa. E aí vira um clã. E é uma confusão. Porque não tem casamento perfeito. Tem dia que o marido está assim, olhando meio torto. Ele está brigando até com a sombra dele. E aí vai ser chato com a esposa. E se a sogra vê ele ser chato com a filha dela, e ela vai ficar aborrecida a vida inteira. O casal resolveu 10 minutos depois, mas a sogra não resolveu não. Então é melhor você morar em meia água do que numa mansão com os pais. Depois casou, você tem que ir embora. Então tem hora de filho sair do ninho. Agora, o pastor Abdala contou uma história engraçada no encontro de casais nossos, de uma senhora que chegou no gabinete dele e disse: meu pastor, eu preciso de ajuda. Meu filhinho é encrencado, ele fica dormindo até tarde, jogando videogame o dia inteiro. Domingo é um sacrifício para tirá-lo da cama, é um problema para ir para a igreja. Aí o pastor Abdala disse: não, minha irmã, nós temos uma equipe de adolescentes aqui que é uma bênção, nós vamos cuidar do seu filho. Seu adolescente vai ser cuidado por nós, nós vamos botar esse menino junto com a nossa equipe, vai ser uma bênção. O pastor, só tem um problema: o meu menino tem 40 anos. Tem hora de sair de casa, tem hora que tem que expulsar o cara de casa. É igual a águia, quando o filho está na hora de voar, ela fica lá voando em cima, se ele não sai, ela pega e joga. Agora, tem hora para sair, tem hora para não sair, sabia? Tem hora para não sair. Dentro da nossa cultura, filho sai de casa ou para estudar, quando precisa, ou quando se casa. Esse negócio de adolescente querer ficar independente de pai e mãe para não receber orientação ou bronca de pai e mãe, quero um apartamento, quero ficar sozinho, quero ninguém mandando em mim, é problema. Eu amo a América, mas eu acho que na cultura americana tem um problema, na minha visão, pobre, pequena. É que o menino vai para a faculdade, não importa se a casa do pai tem 5 quartos, e não importa se a faculdade é na esquina, ele sai de casa.
na adolescência, na hora que mais precisa de conselho de pai e mãe. Consequência, você tem uma velhice solitária. Saiu de casa cedo demais, depois perdeu o vínculo, e os velhinhos ficam sozinhos, sem a companhia dos filhos. Então, é muito importante você entender que tem hora de ficar e tem hora de sair. Agora, os filhos precisam, e isso é da mais alta importância, todo filho precisa de limites. Para ter limite, os pais precisam ter limites também, né? Que tem pai que é mais desajuizado que os filhos. Quando diz os filhos precisam de limites, é que pai e mãe precisam deixar muito claro para os filhos o que é e o que não é, o que pode e o que não pode, o que é certo, o que é errado, o que deve e o que não deve. Essa linha tem que estar claramente estabelecida. É possível às vezes os filhos se rebelarem contra esse princípio? É possível. É difícil manter os filhos dentro da linha? É difícil. Mas essa cerca não pode se afrouxar. Esses marcos não podem ser arrancados. E essas balizas são estabelecidas pela palavra de Deus. Companhias, por exemplo. Se você pegar um estudo, pega a nossa igreja aqui, primeira igreja. Se nós fizéssemos um trabalho, aliás, valeria a pena fazer esse estudo, viu? Quem se aventurar aí, valeria a pena. Faça o estudo da história dessa igreja de 50 anos. De pessoas que foram criadas aqui, nasceram num berço cristão e que se afastaram do Evangelho. Você acha que tem pouca gente? Já foi membro desta igreja? Já pertenceu à UPA, ao MP desta igreja? Lá atrás, se afastou de Deus, se afastou do Evangelho? A pergunta é, por quê? O que aconteceu? E vocês notarão que a principal causa é companhia, amizades, influência. E a Bíblia diz: bem-aventurado é o homem que não anda no conselho do ímpio, não se detém no caminho do pecador, não se assenta na roda do escarnecedor. Então, às vezes, a falta de limite pode gerar uma influência, ou interna ou externa, que vai trazer consequências para esses filhos. Outro princípio que eu gostaria de compartilhar: os pais precisam ser flexíveis. Meus irmãos, desculpem, mas pode parecer contraditório e não é. Princípios são absolutos. Numa palavra, num neologismo de um ex-ministro de Estado, é imexível. Imexível. Agora, há coisas negociáveis e há coisas inegociáveis. Deve-se negociar o negociável, mas jamais se pode negociar o inegociável. Pais rígidos demais vão machucar os filhos. Estruturas rígidas demais quebram. Deixa eu dar 2 exemplos. Eu tive visitando certa feita o Sears Tower, lá em Chicago, que tem 110 andares, 443 metros. Eu fui lá no topo, e lá em cima balança. Sabe por que lá em cima balança? Para não quebrar. Você já passou de carro em cima de uma ponte? Trânsito parou, e você de carro em cima da ponte? Já viu a ponte balançando? Por que balança? Para não quebrar. Pai e mãe que é rígido demais, intolerante demais, briguento demais, ranzinza demais, vai acabar quebrando os filhos. Porque tudo aquilo que é reprimido demais, uma hora vaza, e a hora que vaza, aí pronto, uma inundação. Então é preciso ter, uma palavra bem brasileira, jogo de cintura, para negociar o negociável e não negociar o inegociável. Ser tolerante. Pensar o seguinte: você também foi adolescente, você também foi jovem, você também um dia não foi maduro o suficiente.
Eu nunca esqueço de um líder da nossa denominação, eu não vou citar o nome para questão de ética. Um dia o filho disse: pai, vai ter uma festa na nossa cidade, deixa a gente ir na festa, vai ser legal, não tem nada não. E o pai disse: tá bom, você pode ir com o seu irmão, então, com os seus irmãos aqui da igreja, tá bom, pode ir. E o menino foi e encheu a cara. Nunca tinha bebido nem uma gota de álcool, chegou em casa bêbado. O que o pai poderia fazer? Dar uma surra nele? O que o pai devia fazer? Dar uma bronca nele? O que esse pai fez? Esse pai pegou o filho bêbado, levou para o chuveiro, deu um banho nele, botou ele na cama, se ajoelhou ao pé da cama, pôs as mãos sobre ele, começou a orar por ele. Esse filho me disse: meu pai, se tivesse me dado uma surra naquele dia, seria menos dramático para mim. Meu pai me arrebentou, ele me quebrou todinho, que eu esperava que ele me desse uma surra. E ele se ajoelhou na minha cama e em lágrimas orou por mim. Aquilo mexeu com a minha estrutura. Deixa eu lhes dar outro exemplo. Eu estou em São Paulo um dia, lá na igreja de Pinheiros. Chega um pai abatido, triste. Eu percebi o semblante abatido dele e disse: irmão, está tudo bem? Está tudo bem em casa? Ele disse: não, pastor, não está tudo bem não. Meu filho é muito rebelde. Eu não consigo dialogar com meu filho. Ele é uma pessoa dura no trato e eu também não aguento, e eu acabo falando tantas coisas pesadas com ele. No domingo, eu começo a bater na porta do quarto dele, 6, 7 horas da manhã, para ir para a igreja, e ele me responde com palavrão, e eu respondo com palavrão mais pesado. Eu venho para cá arrasado. Eu estou quebrado hoje. Ele não saiu do quarto, trocamos farpas. Eu cheguei para esse pai e disse: pai, vamos fazer uma coisa? Vamos mudar a metodologia? Diz: eu cheguei em casa hoje, se a porta do quarto estiver trancada, bate bem de levinho. Disse: filho, eu posso falar com você? Se ele atender, não fale nada, dê um abraço nele, dê um beijo nele. E esse pai foi embora. No culto da noite, esse pai chega com um jovem bonito do lado, com um sorriso 915. Sabe o que é sorriso 915? Os ponteiros estão assim. E esse pai me chamou à parte e disse: pastor Hernandes, aconteceu um milagre na minha casa hoje. Eu falei: o que foi? Eu disse: fiz o que o senhor mandou, bati bem de levinho. Filho, posso falar com você? Ele abriu a porta. Eu entrei, dei um abraço nele, um beijo nele. E ele se enroscou no meu pescoço e chorou longamente e me disse: meu pai, há tantos anos que eu esperava esse abraço do senhor, há tantos anos que eu esperava, o senhor me dá um beijo, conta comigo, eu estou do seu lado, eu vou para a igreja com o senhor. Tem hora que um gesto vale mais do que 1000 palavras. Então, não seja duro demais, cáustico demais, tóxico demais. Os pais precisam ser flexíveis. Em outras palavras, 7º lugar, os pais precisam equilibrar exortação e encorajamento. Preste atenção nisso. Filho que só recebe elogio fica mimado, mimesado. Mas filho que só escuta bronca fica amargurado. Então tem hora de dar bronca? Tem hora de passar a mão no cabelinho e dar um abraço e um beijo? Tem também. Tempera as duas coisas. Os filhos têm necessidades, irmãos, que são mais do que segurança, uma casa para morar, mais do que alimentação, uma mesa de comida para comer. Eles precisam também de afetos.
Talvez uma boa ilustração é contada pelo autor do livro Pai 60 Minutos. E ele diz que o filho chegou em casa, adolescente, disse: papai, eu tirei 90 na prova de matemática. Para ele era um sucesso, era 90 na prova de matemática, o bicho papão às vezes nas escolas. O pai olhou bravo para ele: quando é que você vai tirar 100, menino? E o menino murchou. Ele veio contar uma vitória, o pai jogou um balde de água fria dele. Talvez o pai pudesse dizer assim: parabéns, meu filho, você tirou 90, da próxima você tira 100. Então, preste bem atenção nisso. Você precisa temperar dentro de casa exortação, admoestação, aconselhamento noutético, confronto, com consolo, com encorajamento. Fazer só uma coisa é ruim, fazer só outra coisa é ruim também. Tempera as duas coisas. A família onde falta graça, coisas tornam-se mais importantes do que pessoas. Graça, essa leveza de Deus, essa bondade em ação de Deus, esse amor de Deus em movimento, é graça. Onde falta graça, pessoas vão para o segundo lugar e coisas entram em primeiro lugar. Eu já contei um fato aqui, que li num livro de um grande amigo meu, que me impressionou muito. Aquele pai que amava carro. Você conhece gente que ama carro? Que é doido com carro? Que lê tudo sobre carro? E essas pessoas amantes de carro, tem lá em São Paulo, tem várias feiras de carros, não, como é que fala? Não velho, como é que é? Carro antigo. É isso mesmo? Não é velho que ele usa, né? Carro? Antigo mobilismo. Antigo, e? Antigo mobilismo. Antigo mobilismo. O especialista aí. Então, esse cara tinha um carro, era o sonho da vida dele, aquele carro, aquela marca, aquele ano, aquela cor, aquele modelo. Ele comprou, botou na garagem, todo feliz da vida, todo orgulhoso da vida. Só que eu tinha um menino de 4 anos. E o menino, ao ver o carro na garagem, achou aquele negócio fenomenal, aquele painel brilhoso. Ele pegou um prego e começou a desenhar. Riscou o carro todinho, fazendo os seus desenhos. Quando o pai chegou e viu a cena, ele ficou possesso de raiva. E pegou o menino e começou a bater na mão do menino. Bate. Ele grita, chora, esperneia. E ele não só te bate. Quando ele acordou da violência dele, a mão do menino estava deformada. Correu para o hospital, não teve jeito, teve que amputar a mão do menino, as 2 mãos. Quando terminou a cirurgia, o menino no CTI, e ele teve a oportunidade de lá ver o menino já acordado e lúcido, levantou os 2 cotoquinhos enfaixados, disse: papai, nunca mais eu vou riscar o seu carro. E esse pai, numa crise psicológica e emocional, teve que se internar numa clínica de recuperação, porque perdeu a capacidade do siso normal da vida. Porque onde falta graça, coisas se tornam mais importantes. Irmãos, coisas são importantes, mas os filhos são muito mais importantes. Eu já disse aqui que às vezes a gente tem que distinguir o que é peraltice do que é rebelião. Às vezes um filho pode deteriorar um bem que você tem por infantilidade, por peraltice. Diferente de uma rebelião, aí tem que dar mesmo uma disciplinada, mas a Bíblia, quando fala da vara lá em Provérbios, nunca fala de espancamento. Nem que ao disciplinar um filho, você descarregue nele a sua ira. A disciplina, do ponto de vista da vara,
Às vezes dói mais no pai e na mãe que aplica do que no filho que recebe. Mas aquilo não é ausência de amor, e nem é fúria descontrolada. Aquilo é amor responsável. Esse é o princípio que a Bíblia nos ensina. A família onde falta graça, o perdão não é exercido. E nós precisamos ensinar os nossos filhos a perdoar. Porque a vida é composta de situações onde é preciso perdoar, senão o ódio toma conta, a vingança se aproxima e a desgraça da vida acontece. Nesse mesmo livro que citei do meu amigo, há um outro caso que é muito curioso. Que meninos brigam na escola ou não brigam? Nossos professores aí, vocês já são professores de alunos maiores, né? Mas menorzinho dá umas brigadas de vez em quando, não brigam? Aí o menino chegou em casa muito aborrecido porque o coleguinha de turma dele tinha dado um tapa nele. E ele se sentiu humilhado e chegou em casa irado, disse: papai, eu estou com muita raiva. Falei: o que foi, meu filho? O meu colega me deu um tapa. O pai diz: meu filho, mas você precisa perdoar o seu colega. Eu não perdoo não. Mas meu filho, se você não perdoar, você vai ficar mais prejudicado, que você que vai ficar com essa dor aí no seu coração. Eu não perdoo não. Você não perdoa não? Então tá bom, deixa eu te mostrar um negócio. Pegou um lençol, amarrou num varal no quintal, esse lençol branquinho, foi lá na churrasqueira, pegou um jogar com toda a sua raiva, com toda a sua fúria naquele lençol. Mas aquele lençol representa meu colega? Representa seu colega, então eu vou jogar mesmo. Aí pegou, pá, 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 não deixou nenhuma pedra de carvão no saco, jogou todas. Aí o pai pegou o menino, levou o menino diante de um espelho. O menino estava mais encarvoado do que o lençol, mais encarvoado. Você está vendo aí, meu filho? Quando você guarda mágoa, quando você sente ódio, quando você quer exercer vingança, você fica mais sujo do que o outro, você fica pior que o outro. Então, filho, numa casa onde tem graça, tem que existir perdão. Porque nós vamos encontrar isso. Nós vamos falhar com alguém, alguém vai falhar com a gente. Mas, para encerrar, a família onde a mesa não é o centro da comunhão, morre-se o diálogo. Irmãos, mesa não é apenas um móvel da sala ou da cozinha. Mesa é um emblema, é um símbolo. Parece-nos que as mesas estão morrendo, ou usadas apenas como adorno, e não como símbolo da comunhão familiar. O Salmo 128 é de uma beleza singular nesse ponto, porque ele relata o seguinte, preste atenção nisso: tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da tua mesa. Eu gosto da expressão porque não diz aí teu esposo no interior da tua casa será como a videira frutífera, mas a tua esposa. E aqui está um fato da mais alta importância. Exemplo: faça um estudo aqui nesta igreja, em qualquer outra igreja, em qualquer outra comunidade.
o homem ficou viúvo, via de regra, o que acontece com ele? Ele casa de novo. Lá na nossa igreja em Pinheiros, igreja que eu participo lá também, o pastor da igreja, pastor, como é que fala? Pastor jubilado, tem outro nome. Emérito, pastor emérito. Sabe com que idade ele casou? 94 anos. Pensa num cara. Pô, vocês sabem, a palavra que ia sair não precisa sair, vocês já entenderam. 94 anos, pensou um negócio desse? Espetacular, não? A noiva dele 82. Espetáculo. Agora, faço outro estudo. As mulheres que ficam viúvas, já numa idade um pouco mais avançada, via de regra, elas não se casam. Volte a olhar a coisa. O elo de ligação de uma família chama-se mãe, esposa. O homem, via de regra, tem muita dificuldade de manter a família coesa. Quem costura essa unidade, via de regra, é a mulher, é a esposa, é a mãe. Ela que ajunta os filhotes, tudo debaixo das asas. Eu fui visitar minha tia, Tito, lá em Rondônia. Ela tinha 18 filhos, coisa exponencial. A mesa dela dava quase daqui na porta da igreja. A janta na casa dela era 60 pessoas no mínimo, juntava todo mundo. Ela sabia, analfabeta, hein? Se faltasse um neto, um bisneto, ela sabia que esse aqui faltou, ela guardava um pouquinho lá na geladeira para quando ele chegar poder jantar ou almoçar. Ela morreu. Shhh. Todo mundo foi, cada um para o seu canto. Então, aproveite o privilégio de ter uma mesa na sua casa. Nada desse negócio, cada um faz o seu pratinho, vai lá para perto da televisão. A mesa precisa ser ressuscitada dentro dos lares. A mesa da comunhão. Não só comunhão com o Senhor, mas comunhão uns com os outros. A tua esposa no interior da tua casa. Os filhos ao redor da mesa. Não abra mão disso. Comer junto, irmãos, é sagrado. Aliás, eu tô estudando agora, escrevendo comentário de Êxodo, e vocês se lembram lá que a aliança de Deus com Israel, feita no Sinai, é reafirmada e configurada com comida. Moisés é chamado a subir ao monte, ele leva consigo Arão, Josué, 70 anciãos, e eles têm uma visão da grandeza e da majestade de Deus, e selam aquela aliança, comendo e bebendo. Quando Isaac recebe os filisteus, reconhecendo que Isaac é um abençoado de Deus, eles firmam a aliança e terminam a aliança comendo e bebendo. Quando Jacó reconcilia com seu sogro Labão, eles encerram aquela aliança comendo e bebendo. E nós hoje assentamos-nos à mesa do Senhor, comendo e bebendo, na inauguração da nova aliança. Então, a sua casa tem uma mesa, você tem uma família, celebre a hora da refeição. Agora, pelo amor de Deus, não comece a comer sem orar. Eu vou em alguns casos de crentes que vamos almoçar, vamos jantar, e já comer. Calma, gente, você tem que pedir, você é até mais elegante para o pastor, dá para a gente orar? Vamos orar? Agora preste atenção, eu posso ser chato e até indelicado com isso. Você está no restaurante, ore, filho, e ore em voz alta. Ou você tem vergonha?
Ou você tem vergonha. Eu estava lá em São Paulo, fui ao restaurante, e o garçom chegou para servir, era uma churrascaria, viu gente? De vez em quando o pastor cai na carne também. E o rapaz já chegou com o espeto, querendo já derriçar aquele troço no meu prato. Falei, o senhor pode dar um tempinho? Nós queremos dar graças a Deus. E fiz uma oração em voz audível, e este homem se emociona. Ele disse, eu estou aqui há tanto tempo, eu nunca vi isso. Eu nunca vi alguém agradecer para a comida. Agradeça a Deus. Você está com vida, você está com saúde, você está com a sua família ao redor de uma mesa. Você vai tomar uma refeição. Ensina os seus filhos a importância dessa hora. E mais, ensina aos seus filhos que a comida que está na mesa é graça. O Hermes se lembra bem disso. E alguns irmãos que estavam lá conosco em Passos Abanto, que a comida lá era bem simples. E tudo à base de milho. E aí algumas pessoas enchiam o prato para saber se ia gostar da comida. Dava a primeira garfada, não gostava, botava de lado, tinha que jogar no lixo. Aí levantou um irmão que estava conosco, lá do Portugal, o Mário, lembra do Mário? O Mário levantou e disse, meus irmãos, comida é graça de Deus, não se joga a graça de Deus no lixo. Ensine os seus filhos a não reclamar de comida. Pode ser arroz com feijão,